2. Conceito de recurso material e patrimonial. Uma definição sucinta de recurso material, em sentido amplo, pode ser assim apresentada. Recurso material, em sentido amplo, é todo o bem físico tangível ou corpóreo, empregado em uma organização. O Decreto número 99.658/1990-2, em seu art. 3º, vai além, arrolando alguns exemplos do que seriam recursos materiais em órgãos públicos. Material é a designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades dos órgãos e entidades públicas federais, independente de qualquer fator. Brasil, 1990. Para fins de gestão, os recursos materiais, em sentido amplo, podem ainda ser classificados em duas subcategorias: os recursos materiais em sentido estrito e os recursos patrimoniais, assim definidos. Recurso material, em sentido estrito, é todo o bem físico tangível, empregado em uma organização que detém natureza não permanente. Em geral, constituem-se em materiais que são consumidos ao longo do tempo, constituindo-se, usualmente, bens de estoque. Apesar de ser esta uma classificação contábil, o conceito de recurso material, em sentido estrito, aproxima-se sobremaneira do inerente a material de consumo. Recurso patrimonial é todo o bem físico tangível, empregado em uma organização que detém natureza permanente. Em geral, os bens patrimoniais podem ser de três tipos: imóveis, prédios, terrenos etc., instalações, uma central de ar-condicionado, por exemplo, e materiais permanentes, máquinas, móveis, computadores etc. Uma vez delimitados os conceitos citados, estamos prontos para abordar os objetivos da administração de recursos materiais. É o que faremos a seguir. 2. Regulamentar, no âmbito da administração pública federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material. 3. Objetivos da gestão de materiais em órgãos públicos. A Constituição Federal de 1988, no caput de seu art. 37, torna explícito alguns princípios que devem nortear o funcionamento da administração pública brasileira. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Brasil, 1988. Neste ponto, mostram-se importantes algumas observações. A observância dos princípios constitucionais relativos à administração pública é obrigatória para todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Os princípios listados no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 são aplicáveis à administração pública direta e indireta, e os princípios são válidos em todas as esferas de governo, União, Estados, Distrito Federal e municípios. O princípio da eficiência, último entre os princípios que regem a administração pública, conforme caput do artigo 37 da CF 88, foi acrescentado à Carta Magna pela Emenda Constitucional número 19.998 avos 3. Vejamos o conceito do princípio da eficiência, nas palavras de Moraes 2010 p. 333, o princípio da eficiência é aquele que impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução 4 do bem comum por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social.
Note que a busca pela melhor utilização possível dos recursos públicos, conforme destacado anteriormente, faz com que o princípio da eficiência aproxime-se muito da noção de economicidade, ou seja, da consecução do melhor custo-benefício no trabalho da administração pública, evitando-se o desperdício do dinheiro público. 3. O princípio da eficiência já era considerado um princípio da administração pública antes da CF 88. A inovação trazida por nossa última Constituição foi torná-lo explícito. 4. Persecução igual a busca-perseguição. É exatamente nesse contexto que a gestão de materiais na administração pública está inserida. Sendo os materiais recursos públicos, adquiridos e mantidos com recursos oriundos da sociedade, há o dever do agente de empregá-los da melhor forma. Nesse sentido, podemos enunciar o objetivo central da administração de recursos materiais: maximizar o uso dos recursos materiais na organização pública, ou seja, evitar desperdícios. Logicamente, ao considerarmos a gama de atividades envolvidas na gestão de materiais, este objetivo pode ser desmembrado em objetivos secundários, assim listados: suprir a organização dos materiais necessários ao seu desempenho, no momento certo, com a qualidade requerida, praticando preços econômicos, recebendo e armazenando os bens de modo apropriado, distribuindo-os aos setores demandantes, evitando estoques desnecessários e mantendo rotinas de controle efetivas. Depreende-se de tais objetivos que o viés atualmente assumido pela gestão de recursos materiais é intrínseco ao modelo gerencial de administração pública. A questão que insurge, nessa ótica, é direta: quais os atributos, na gestão de materiais, que são essenciais a resultados satisfatórios a seus clientes, ou à sociedade, em última instância? A resposta passa necessariamente pelos seguintes pontos: redução de custos, a autonomia da gestão e responsabilização, e promoção da transparência e do controle social. Não menos importante, ainda no bojo dos objetivos secundários da gestão de materiais, há de se salientar o papel que as compras públicas detêm em termos de fomento de mercado, guardando destaque às políticas de aquisições, contratações em grande escala, compras compartilhadas, e de incentivo às micro e pequenas empresas, com esteio na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 Vemos de start que a gestão de materiais engloba atividades tais como compras, suprimento, recebimento, armazenagem, distribuição e controle, moldando-se ao gerencialismo e servindo de suporte a políticas públicas de desenvolvimento nacional sustentável. Na próxima sessão, tais atividades serão analisadas com maiores detalhes. 4. Atividades inseridas na gestão de recursos materiais. Gonçalves 2007, de forma didática, agrupa as atividades inerentes à gestão de materiais em 3 nichos principais, dispostos de acordo com o seguinte esquema, figura 3. Nichos principais da gestão de recursos materiais. Fonte, elaborado pelo autor com base em Gonçalves 2007. A esses nichos poderíamos adicionar outro, a gestão de recursos patrimoniais. Cada um desses nichos contém atividades típicas que são arroladas no quadro a seguir. Quadro 1. Atividades na gestão de materiais. Atividades na gestão de materiais. Nicho: atividades envolvidas gestão dos centros de distribuição, recebimento, armazenagem, distribuição, movimentação de materiais etc. Gestão de estoques, análise dos custos de estoque, previsão de consumo, operacionalização dos sistemas de reposição de estoque, inventários dos estoques, apuração de indicadores, giro e cobertura de estoques, entre outros, etc. Gestão de compras, identificação de fornecedores, pesquisa de preços, negociação com o mercado, licitações, compras diretas, dispensa e inexigibilidade de licitação, acompanhamento de pedidos, liquidação etc. Gestão de recursos patrimoniais. Tombamento, desfazimento, alienação, guarda e conservação, inventário de bens patrimoniais, cálculo de depreciação etc.
Fonte: elaborado pelo autor. Ao longo desta obra, todas as atividades listadas anteriormente serão apresentadas. Preliminarmente, contudo, veremos como se dá a relação da área de gestão de materiais com os demais setores de uma organização pública. Gestão dos centros de distribuição.